Fala pessoal, tudo bem? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu falo um pouquinho sobre o nado borboleta. Trago algumas dicas para vocês melhorarem a coordenação do nado em específico. Então, depois de todas as estratégias que nós já vimos aqui no canal, hoje eu trago mais uma vez duas atividades que eu considero muito importantes. É claro que essas atividades elas dependem muito do nível de aprendizado do aluno. Vejo vocês depois da vinheta. É sempre interessante nós colocarmos estratégias diferentes quando nós vamos trabalhar com um nado que nós consideramos um pouquinho mais complexo. As estratégias têm que ser feitas com cuidado, têm que ser escolhidas com cuidado. E para que isso dê certo, é importante nós estudarmos as movimentações dos nossos alunos, ver qual que é a dificuldade, tentar investigar o quanto que o aluno considera aquilo difícil e observar o comportamento do aluno na hora que você propõe uma atividade. E hoje, a atividade que eu mais coloco nas minhas aulas e que eu ofereço para o aluno são educativos que vão facilitar o processo do nado borboleta. E o nado borboleta realmente é o que mais as pessoas têm dificuldade no ponto de vista da coordenação motora do nado propriamente dito. E duas estratégias que melhoram bastante as movimentações do aluno é simplesmente executar os movimentos de ondulação. Aí vocês vão me perguntar, mas Kleber, isso a gente já sabe, a ondulação é crucial para o nado. Sim, a ondulação é crucial para o nado, porém, tem algumas estratégias que a gente precisa frisar bem e fazer com que o aluno execute. Executar o movimento de ondulação, aquele básico, indo para baixo, indo para cima, fazer as atividades ondulatórias com a prancha. Isso é bem básico e isso é muito importante. E dependendo da forma que você utiliza a prancha, por exemplo, se você fizer aquela pegada alta, isso vai favorecer bastante o processo de aprendizado do aluno, porque vai dar ênfase para a região do quadril. Então a pegada alta na prancha, fazendo o trabalho simultâneo das pernas, ajuda bastante a mobilidade do quadril. E isso vai facilitar no processo ondulatório. E uma outra dica que facilita bastante e que ajuda muito o trabalho coordenativo e ajuda principalmente o aluno a entender como é que funciona a ondulação é o ondular na lateral. Se você ondular na lateral, aumenta bastante a sua percepção no que se refere às movimentações que você deve fazer no tronco, na cabeça, no quadril. Tudo isso conta. E quando você leva o nado para movimentos laterais, ajuda muito, principalmente o nado borboleta. Essa associação de movimentos e essa diferença de posicionamento ajuda a aumentar a percepção do aluno. Então, quando você executa esse tipo de educativo, facilita bastante no processo de aprendizado. Então, esses educativos eles são bem legais para se estar colocando nas aulas para ajudar na evolução do nado borboleta. E por último, é claro, depois que você entende como é que funciona o processo ondulatório, aí sim é colocar a coordenação de braços e pernas. E eu já falei aqui no canal que a ondulação, quando está separada, você pode fazer uma frequência mais alta no processo ondulatório. Mas quando você começa a colocar o trabalho de ondulação junto com o nado propriamente dito, aí é importante você entender que a ondulação você só faz duas vezes. Como que é? Eu explico para vocês. É o seguinte, quando vocês estão fazendo somente o exercício, como eu falei, ondula, 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 ondula sem parar. Para baixo, para cima, num ritmo mais alto. Agora, quando você coloca o trabalho de ondulação
Com o nado borboleta, no nado propriamente dito, você precisa fazer dois movimentos. Um movimento para baixo e um movimento para cima. Quando você executa o movimento da pernada e faz o movimento para baixo, está ganhando impulso. E quando você faz mais um movimento para subir, e aí você já aproveita a puxada junto, você está fazendo a ondulação para cima. Quando você mantém a dinâmica do nado, quando você vai fazer a entrada do nado e você faz um movimento de pernada para deslizar mais, você faz um segundo movimento de pernada para subir e fazer a puxada. Essa é a coordenação do nado borboleta. Então isso é importante você entender. E para entender isso de uma forma mais dinâmica, você tem que estar com o trabalho ondulatório muito bem definido. E vai ajudar bastante na hora do nado borboleta. Então, pessoal, treinar a ondulação separadamente com um ritmo mais alto, treinar a ondulação separadamente com um ritmo mais lento, para entender que existe o trabalho para baixo e o trabalho para cima, ajuda bastante na treinabilidade do nado. E isso vai facilitar bastante nas movimentações desse nado ao longo do percurso. E utilizar acessórios faz muito bem, não só para os educativos, mas para a compreensão na hora da coordenação motora. O acessório mais utilizado nas aulas para se trabalhar o nado borboleta, a nadadeira, a prancha, que vai isolar o movimento do quadril, como eu falei anteriormente. A nadadeira vai facilitar bastante na mobilidade, vai te dar mais velocidade, vai fazer com que você tenha uma propulsão mais forte para fazer a saída dos braços. Isso tudo ajuda no nado propriamente dito, ajuda no nado completo. Então, pessoal, essas estratégias facilitam bastante o processo de aprendizado do nado borboleta. E aí você vai deixar de ficar pensando que o nado é difícil fazer, quase não sai do lugar e na hora que eu vou coordenar eu não consigo trabalhar. Geralmente quando você não consegue coordenar, geralmente quando você não consegue se deslocar com eficiência, o problema principal é a ondulação. Se a ondulação está pela metade, ela está mais ou menos concluída, vai fazer com que você tenha uma diminuição no processo de coordenação entre braços e pernas. A ondulação precisa estar bem definida e ela tem que estar encaixada no momento certo. Momento certo da pernada, momento certo da puxada. Isso faz com que o nado se torne dinâmico. Então, coloque o trabalho de ondulação na lateral, coloque o trabalho de ondulação no básico com a prancha, faça a ondulação na posição frontal também, trabalhando com a nadadeira, trabalhando sem nadadeira. Tentem diversificar o trabalho ondulatório. E quando você aprender o trabalho ondulatório e está bem definidos os movimentos, aí sim você parte para o nado e inicia o processo coordenativo. Então essas dicas, estas movimentações facilitam bastante no nado. Tentar aprender a nadar borboleta e já sair com braços e pernas tentando ondular não vai ser muito bem sucedido. Então você precisa trabalhar com as partes, você precisa separar as atividades e aí sim você vai ter sucesso no aprendizado do nado. O nado borboleta ele é muito bom para trabalhar os paravertebrais, trabalhar a região da lombar. São músculos importantes e músculos profundos que fazem com que sua coluna estabilize. Então o nado borboleta ele é muito importante para suas séries, mas para isso é importante aprender da maneira correta. Aprender de forma progressiva até chegar no nado completo. Então isso é importante nós entendermos. Bom pessoal, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá o seu like. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.